Seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus. Estamos aqui para a nossa leitura bíblica diária. Hoje estamos no nosso dia 281. Vamos ler o capítulo 26 do livro de Mateus. Amém? Vamos orar e a gente já inicia. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças, Senhor, pela tua bondade. Queremos te pedir que o Senhor esteja conosco aqui nesta hora, falando aos nossos corações, para que nós possamos aprender mais de Ti, crescer em maturidade, intimidade com a Tua Palavra, Senhor. O que nós desejamos nesta hora e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus 26, assim diz a Palavra do Senhor. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no pátio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus de maneira fraudulenta e matá-lo. Contudo, diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto no meio do povo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, que tinha um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Ao verem isso, os discípulos se indignaram e perguntaram: para que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro ser dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbados com esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me dareis se eu entregar a vós? Acordaram com ele 30 moedas de prata. Deste momento em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa para comeres? Ele respondeu: entrem na cidade, procurem certo homem e digam-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto comia, ele disse: em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Jesus afirmou: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem irá, como está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que não houvesse nascido. Então Judas, que o trairia, disse: com certeza não sou eu, Rabi. Jesus afirmou: foi você quem disse isso. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele, todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E eu lhes digo agora, que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia
em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Pedro, porém, declarou: mesmo que seja preciso que eu morra, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhe disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiam comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então deixou-os novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansem? Chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem o meu traidor. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles. Ele é aquele que eu saudar com um beijo. Prendam-no. Dirigindo-o imediatamente a Jesus, Judas disse: saudações, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou: amigo, o que o traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus lhe disse: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada morrerão pela espada. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não poria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras, os que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: acaso estou chefiando alguma rebelião para que venham me prender com espadas e varas? Todos os dias estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos os abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus levaram-no para Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres das leis e os líderes religiosos. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote.
Ele entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. O chefe dos sacerdotes e todos os do Sinédrio procuravam um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. No entanto, não encontraram nenhum, embora tenham se apresentado muitas falsas testemunhas. Finalmente, apresentaram-se duas que declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que fazem contra você? Jesus, porém, permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que jure pelo Deus vivo. Diga se você é o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vocês: chegará o dia em que verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfêmia! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia agora. O que lhes parece? É digno de morte, responderam. Então, alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhes davam tapa e diziam: Profetizem para nós, Cristo. Quem foi que bateu em você? Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Contudo, ele negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem andava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: Não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Ele começou a amaldiçoar e a jurar: Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus e aquilo que ele havia dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Amém. Essa foi a leitura de hoje. Amanhã, se Deus quiser e nos permitir, nós estaremos aqui para mais uma leitura. E assim nós vamos até finalizarmos a Bíblia em 1 ano. Essa é a nossa meta. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.